Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria viver mais um dia da Jornada do Milagre com você! Hoje nós vamos viver o dia 12. Desejo fortemente que você esteja bem. Eu estou daqui vivendo os meus desafios, exercitando a fé. Muito bem, de tudo que já vivemos até aqui, no dia 12, Deus tem algo ainda mais impactante para nos revelar por meio da palavra. E essa revelação vai nos fortalecer para nós nos mantermos pelo tempo necessário, fazendo o que precisa ser feito e assim nos apropriarmos do milagre que Ele tem para nós. Hoje a jornada será um pouco diferente. Nós vamos falar o tema e, de acordo com a vivência, nós vamos viver a leitura e a proclamação da palavra de Deus. O que eu já quero dizer para você é que você precisa deixar a sua Bíblia aberta no livro de Jó. Isso mesmo, no livro de Jó. Para viver uma jornada, para você fortalecer o seu músculo espiritual e assim se manter focado o tempo necessário para se apropriar do milagre que Deus tem para você, você precisa se livrar de 4 equívocos que podem rondar a sua mente e serem fator prejudicial para o alcance desse milagre. Então, o tema de hoje será os 4 equívocos que precisamos rejeitar da nossa mente, para nos apropriarmos dos milagres que Deus tem para nós. Esses 4 equívocos nós estudaremos no livro de Jó. É possível que nós desenvolvemos uma ideia equivocada a respeito de Deus. E às vezes essas ideias equivocadas, elas podem ser um grande impedimento para que eu e você recebamos o nosso milagre. Por isso, a principal tática do maligno é trazer confusão na nossa mente. Romanos 12:2 diz que não vos conformeis com as pessoas deste mundo, e nós precisamos deixar com que Deus opere, realize a verdadeira metanoia. Tudo começa naquilo que nós pensamos. Os nossos pensamentos são determinantes para a ação comportamental nossa no nosso dia a dia. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles são vozes de comando. Por isso nós precisamos ter esta clareza para nós podermos repreender e eliminar e rejeitar muitas vezes pensamentos que vêm à nossa mente que são contrários àquilo que Deus espera de nós. Então nós vamos estudar 4 equívocos. E o primeiro equívoco está no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Enquanto você pega a Bíblia, eu vou trazer aqui a memória, gente, o quanto o nosso acervo de devocional, de lectio divina, porque também a forma como eu também estudo, tem um pouco da didática disso, que é uma prática católica. Se você está me acompanhando, chegando aqui pela primeira vez, eu professo a fé católica, então muito do que eu aprendo e vivo, eu aprendo com a igreja.
E nós vivemos uma jornada, que foi a jornada Jardim da Intimidade, onde nós estudamos o livro de Jó. Gente, foram temas, eu estava revisando, sensacional. Inclusive, já vai ser um pouquinho do que você vai viver no livro que nós vamos lançar em dezembro. A pré-venda a gente vai lançar no show que nós vamos fazer aqui em Goiânia. Se você está ouvindo isso aqui, depois do tempo que passou, você me perdoe, mas é vida vivida. Então a gente também tem uma certa temporalidade real. Então nós estamos preparando um show musical, onde a gente vai reviver aí uma jornada da qual eu dediquei ao Senhor a serviço. Lá a gente vai fazer o lançamento da pré-venda do livro, e ele é um livro mesmo de devocional, de oração, de intimidade com o Senhor, da nossa didática. E a gente tem uma jornada inteira sobre Jó, Jó nos ensinando muito sobre o que é ter uma intimidade com o Senhor, e eu vou colocar o link aqui da jornada, que quando a gente terminar a jornada do milagre, você quiser fazer a jornada Jardim da Intimidade, fique à vontade. Então vamos lá? Jó, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Nesse momento aqui, gente, estava tendo uma reunião celestial. Os servidores celestiais, eles estavam se apresentando para Deus, estava tendo uma reunião nesse momento aqui dessa leitura que a gente vai fazer. E aí quem que chega na reunião? Satanás. Satanás chega nessa reunião, gente. E aí, eu vou ler desde o versículo 6 para você compreender um pouquinho, tá? Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. E o Senhor disse: você notou? Notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Aí Satanás respondeu: será? Será que não é por interesse que esse próprio Jó não teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem? Abençoas tudo que o Jó faz? E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará a Deus, sem nenhum respeito. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, aqui qual é o primeiro equívoco? O equívoco de Satanás. Aqui, Satanás se equivocou. Qual foi o equívoco? Acreditar que Jó servia a Deus apenas por interesse nas bênçãos. Satanás nunca acreditou na possibilidade de alguém servir a Deus por amor. Para ele, quando alguém se aproxima de Deus, sempre tem um interesse escondido. Uma vez que existe tal acusação do universo, todos nós precisamos ter uma oportunidade de calar a boca do inferno. Isso somente pode acontecer se passarmos por desafios, provações, tribulações. Maravilhosa? É no meio da fornalha da aflição que temos a oportunidade de honrar a Deus e declarar que o amamos pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. O inimigo acusou a Jó de servir a Deus por interesse e, além disso, acusou a Deus de subornar a Jó com bênçãos. As coisas do diabo, maravilhosa, nunca vêm de graça. Nunca vêm de graça. Quando nós tentamos, eu falo muito sobre isso, barganhar com Deus.
Quando a gente tenta fazer esse tipo de negociação, Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou para a Trindade a pé. Se o Senhor me der tal bênção, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor me fazer alcançar a graça X, eu vou fazer tal coisa. Isso é barganha, isso é negociação. Você está negociando a bênção com Deus. E quando nós agimos assim, nós estamos também cobrando como se Deus fosse obrigado a nos abençoar. E aqui reina o equívoco de Satanás. Ele pensa que servimos a Deus por obrigação. Imagina que nossas orações são motivadas pelo medo ou pela necessidade de ganhar alguma coisa. E será que ele está certo? Reflita. Reflita. Por isso que o inimigo semeia dúvidas em nosso coração. Quando eu e você nos aproximamos de Deus para pedir cura, libertação, Ele sempre está junto para enfraquecer a nossa fé. Quando eu digo Ele, é Satanás. Por isso, o que nós temos que aprender com este equívoco? Nós precisamos aprender a enfrentar Satanás, afirmando o nosso amor pelo Senhor e confiando inteiramente na graça. Tem uma canção que fala, ela é muito forte. Se Deus te der a cura, Ele é Deus. E se Ele não der a cura, Ele também continua sendo Deus. Não é sobre a busca da cura, é sobre fortalecer o nosso espírito para estarmos prontas para aceitar qualquer tomada de decisão de Deus. Nós vamos orar pela cura de alguém? Vamos, mas precisamos orar conscientes, fortalecidas, que tudo neste mundo tenha o propósito de Deus. E muitas vezes o propósito não será a cura. Vou pegar 2 exemplos claros do que está sobre o propósito de Deus. Jesus, ele viveu uma experiência com Lázaro e ele viveu uma experiência com João Batista. João Batista foi preso. Você concorda que a equipe de Jesus podia estar em oração, intercedendo para que nada acontecesse de mal com João? Pois é, João era primo primeiro de Jesus. Deus tinha um propósito na vida de João Batista. Ele morreu decapitado. Ele morreu sem cabeça. Arrancaram a cabeça dele. Aí eu te pergunto, nossa, que Deus é esse? Possivelmente Satanás pode plantar no nosso coração isso. E ao mesmo tempo, Lázaro, primo de Jesus, o que ele fez? Ressuscitou Lázaro. Então tem um propósito. A gente pode até questionar e perguntar, pode, mas você tem que estar pronta para aceitar a resposta. Você tem que estar pronta para aceitar a resposta. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não faz o que você quer, Ele continua sendo Deus. Eu vou compartilhar o link dessa canção no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está fazendo parte e quiser receber o algo a mais, o link do WhatsApp está aqui na descrição da live. Vamos refletir hoje nesta canção. A nossa tarefa vai ser essa. Refletir nesta canção. Tudo que nós vivemos aqui. Segundo equívoco, é o equívoco da esposa de Jó. Inclusive, gente, nós também estudamos a esposa de Jó na Jornada das Mulheres. Eu vou colocar aqui também o link do estudo da mulher de Jó, que ela também nos ensinou muito. A gente teve uma jornada onde a gente aprendeu sobre mais de 20 mulheres na Bíblia. E aí, para ver esse tema, você vai abrir a Bíblia em Jó, continua, tá? É capítulo 2, versículos de 9 a 10. Tá certo? Vamos proclamar a palavra. Nessa parte aqui, a gente já estuda a segunda prova de Jó. Gente, Jó, vou falar, viu? Olha, vale a pena você dedicar um tempo depois e ver na Jornada da Intimidade e ler todo esse livro, gente. É sensacional. Bom, fala assim. E a mulher disse, a mulher de Jó, você ainda continua sendo bom?
amaldiçoe a Deus e morra. Ô, mãe atentada, hein, gente? O coitado tá passando por desafio, casado com uma mulher que fala isso. Pai da misericórdia. E Jó respondeu: mulher, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também a desgraça? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Olha que sensacional. Gente, que mulher custosa, né? Olha o que ela fala para ele. Você ainda continua sendo bom. Isso é porque ela ainda não tinha perdido os filhos, viu? Porque morreram todos. Amaldiçoe a Deus e morra. Imagina você ouvindo esse conselho do seu marido. E você, maravilhosa, ainda continua sendo boa? Ah, mulher, amaldiçoa a Deus e morre. E aí o que Jó respondeu? Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Ah, gente, qual que foi o equívoco da mulher de Jó? Foi pensar que a vida de Jó estava centrada nos bens materiais e na saúde que ele possuía, nas propriedades, nos animais, nos servos e até mesmo nos filhos e nas filhas. Uma vez perdido tudo isso, não havia mais razão para continuar servindo a Deus. Gente, você sabe que esse equívoco da mulher dele pode estar imperando dentro de nós? Muitas de nós nos afastamos de Deus por causa das perdas que sofremos. Não existe um teste, uma prova maior numa jornada para mantermos fiéis a Deus do que pelas vias do sofrimento. E aqui tem uma santa que nos ensina muito bem, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Aos 24 anos, acometida de uma tuberculose violenta. Ela aprendeu na via do sofrimento dela a exercitar este amor por Jesus. Mesmo vivendo ao lado do marido, vendo a integridade e a fidelidade de Jó para com Deus, a esposa dele não conseguiu compreender. Por isso eu quero te dizer, escute com atenção, maravilhosa. Essa lição é muito importante para nós. Não se permita equivocar-se, pensando que a vida verdadeira está nos bens que nos cercam. Nós não vamos levar nada, nada. Você não vai levar o dinheiro que está na sua conta, você não vai levar a sua casa maravilhosa, sua casa no condomínio, sua casa no Alphaville, sua casa no Vera Cruz, sua casa no bairro onde você está. Você não vai levar seu carro do ano, ou o carrinho que Deus te permitiu ter, meu caso, por exemplo. Você não vai levar suas roupas, seu guarda-roupa que está lotado, sua sapateira que está entupida. Você não vai suas bolsas que já nem cabem no cabide, suas semijoias, joias. Nada, nada você vai levar. Nada. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, o evangelista diz para que nós tenhamos cuidado. E cuidado com toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí Paulo nos ensina na carta de Filipenses: viver é Cristo, morrer é lucro. E aí, quanto você está agarrada, equivocada na busca pelos bens materiais? E quando você não alcança, você rejeita Deus. Quando você está negociando a sua fé em troca de coisas, dizendo para Deus que se Ele te der tal coisa, você vai fazer X, Y, Z. Cuidado, você pode estar sendo uma mulher equivocada. E a mulher equivocada, ela não é maravilhosa. Ela é uma mulher maravilha. Ela é uma heroína que não existe, tola batendo a cabeça na parede. Terceiro equívoco é o equívoco dos amigos de Jó. Tem que ter os amigos, né, gente? A gente está aprendendo tanto que o quanto é importante a equipe que você escolhe para correr uma maratona, para correr uma jornada, não é verdade? Recrutar um time top é essencial. Então, abre agora em Jó, capítulo 11.
Jó, capítulo 11, versículo de 13 a 20. Jó já não bastava, tinha uns amiguinhos tentados lá ao redor dele. Não era pouco não, viu? Não era pouquinho não. Tava lá tentando a vida deles. E o amigo que a gente vai ouvir agora aqui é o Zofar. Zofar falou com o Jó. E aí eles falaram umas coisinhas que gerou um certo equívoco na cabeça de Jó. Diz assim. Zofar falando para Jó, tá? Jó, vira o capítulo 11, versículos de 13 a 20. Jó, vira o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Esse é um amigo falando. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais que o sol do meio-dia. E as suas horas mais escuras serão claras como um amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá. E você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará. E muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será uma única esperança. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Qual o equívoco dos amigos de Jó? Foi pensar que os sofrimentos de Jó eram consequências do seu pecado. O equívoco desses amigos foi julgar segundo a aparência e segundo uma teologia que possivelmente estava torta na cabeça desse amigo. Isso é uma coisa que é minha. Eu acredito que nem tudo que me acontece é vontade de Deus. Pode ser permissão, não vontade. Porque muitas das coisas que eu vivo como consequência, não foi Deus que decidiu por mim, fui eu que decidi. Por isso, as inspirações, os conselhos, as orientações precisam ser muito bem balizadas, porque quase sempre a nossa mente equivocada toma decisões por aquilo que a gente ouve, e não por aquilo que está balizado na palavra de Deus. Os amigos de Jó estavam equivocados, não foi pelo pecado de Jó que ele estava passando por aquilo. E eu espero que você não esteja equivocada nesse sentido. A vontade de Deus para nós é operar o milagre na nossa vida. Muitas vezes o desafio é que não queremos aceitar que o desafio que nós estamos vivendo é uma oportunidade para que a gente glorifique Deus e Ele se manifeste. Muitas das vezes o que nós vivemos não é vontade de Deus, é uma permissão. Deus não sentiu vontade de falar lá na reunião celestial, falar, chama Satanás aí, gente, chama Satanás hoje aqui na reunião celestial, porque eu tenho uma tarefa para ele. Você vai lá na terra atormentar Jó. A gente viu que a reunião estava acontecendo e Satanás foi, ele que estava querendo buscar alguém para tentar. Deus não queria que Jó passasse, mas Deus permitiu. Deus permitiu. E muitas coisas que a gente vive na nossa vida, não é porque Deus acordou pensando que a gente ia viver. Tem consequências, sim, das nossas escolhas errôneas. A nossa vida, nós sofremos consequências e colhemos de acordo com o que a gente planta. E eu tenho certeza que não é toda sementinha que eu e você plantamos que a gente perguntou para Deus se aquela semente estava certa. Muita semente nós plantamos pelas nossas decisões erradas, inconsequentes. As decisões pessoais não validadas no mundo espiritual e no mundo celestial. E aí depois a gente joga a conta para Deus e para Satanás. E na verdade, nós é que fizemos o negócio. Então nós precisamos compreender, nem tudo é consequência permitida, não, nem toda consequência vem de uma ação que foi permitida por Deus, que foi deliberada por Deus.
Mas Deus pode permitir que a gente viva aquilo de acordo com as consequências das nossas escolhas para nosso aprendizado, tá certo? Quarto equívoco, gente, é o do próprio Jó. Nós também erramos. Aí abre agora em Jó 42. E nós vamos ler do 42, do versículo 1 até o 6. Isso aqui, gente, é a última resposta de Jó para Deus. Jó diz assim: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço para ti, nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estava dizendo e responder as tuas perguntas. Antes, olha o versículo 5, se você puder, põe marca-texto na sua Bíblia. De gel, tá? Para não estragar a sua Bíblia, viu? Não põe marca-texto normal, não. Põe de gel. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Esta é para nós palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, qual foi o equívoco de Jó? Foi pensar que a integridade por si só é suficiente. Ele conhecia a Deus ouvindo de outros, mas ele mesmo nunca tinha vivido uma experiência com Deus. Esse é o grande perigo que ronda a minha vida e a sua. Muitas de nós só conhecemos a Deus porque ouvimos falar dele na missa, na pregação, na formação, num programa, na rádio, mas nunca nos determinamos a viver uma experiência profunda e pessoal com Deus. Quando as tempestades desabam no terreno de uma mulher que de Deus vive uma experiência só de ouvir falar, toda teoria sobre Deus não funciona. Ela se torna equivocada, uma mulher de mente confusa e se perde no processo. Maravilhosa? É preciso ter olhos de fé e olhos abertos para ver que o Deus que servimos está acima dos nossos sofrimentos. Ele é o Deus que tem poder para transformar a minha e a sua vida. Ele pode nos curar, ele pode nos libertar de doença ou crise. E o que nós precisamos? Declarar o nosso amor para com Deus, ser obediente, reconhecendo as nossas fraquezas, confessando os nossos pecados e crendo que em qualquer cenário Deus é Deus. Reconhecer que Ele está aqui. Não se deixe levar por enganos. Abra seus olhos, maravilhosa, e enxergue a glória do Senhor pelo simples fato de você estar viva. Você está viva. No capítulo 40 do livro de Jó, a gente pode perceber que Deus, ele apareceu para Jó. E foi no meio de uma tempestade, foi no meio de um redemoinho. Algumas traduções diz redemoinho, outras diz no meio da tempestade. Eu imagino que isso não foi por acaso. Redemoinho, tempestade, é um encontro de forças contrárias que se chocam. É um ponto de tensão. Jó estava passando por situações, gente, de extrema tensão. Ele já não tinha mulher, ele já não tinha filho, ele perdeu 7 filhos,
se não me falha a memória, eram 7. Todo o dinheiro, toda a riqueza, toda a casa, ele estava fisicamente definhando. Ele tinha perdido os bens, ele estava enfermo. E para completar, sofrendo a acusação dos amigos, porque os amigos estavam falando, pelo amor de Deus, o que você fez? Que você está sendo castigado por Deus por causa dos seus pecados. E não era sobre isso. Mas Deus usou o momento de tensão, de tempestade, de perca total para falar com Jó. Deus falou com Jó no meio da tempestade. Deus falou com Jó no meio do redemoinho. Eu preciso te dizer, maravilhosa, é no meio da tensão que Deus vai falar com você. É no meio da tensão que Deus quer falar comigo. É no meio da tensão que Deus quer falar com você. O momento de tensão precisa ser dominado, direcionado. Por isso você precisa estar com as suas emoções curadas, com as suas emoções trabalhadas, gerenciadas, seus sentimentos gerenciados, sua vida espiritual maturada. Por quê? Porque todo momento de tensão precisa se transformar numa oferta de oração intensa. E isso vai tocar o coração de Deus. O redemoinho que você está vivendo precisa te levar para cima e não te afundar. Você pode ter certeza que no meio desse redemoinho que você está passando, o que você passou, o que você passará, você vai ouvir a voz de Deus falando com você. E sabe qual pode ser a voz de Deus falando com você? Essa jornada. Essa jornada pode ser Deus falando com você. Escute. Para Abraão, Deus apareceu como El Shaddai, para mostrar que ele pode nos suprir de todas as necessidades. Para Jacó, ele apareceu como um anjo guerreiro que tocou a sua coxa para mostrar que ele pode mudar a nossa vida. Para Moisés, ele apareceu no meio de uma sarça ardente, para mostrar o seu fogo que não depende do poder humano. Para Elias, ele apareceu no meio de um cício suave. Para quê? Para ser o descanso de Elias. Mas para Jó, ele apareceu no meio da tempestade, no meio do redemoinho, para mostrar para Jó que ele está presente no meio dos desafios da nossa vida, para nos mostrar hoje, lendo a palavra, que ele também está presente com você em meio à tempestade, em meio aos desafios. Escute, é na tensão que você descobre que a sua fraqueza, que a sua incapacidade é existente. É na tensão que nós aprendemos, mesmo fraca e incapaz, a confiar em Deus e saber que sem Ele nada somos. Nada somos. Eu não sei quantos ventos contrários você tem vivido na sua vida. Qual redemoinho você está vivendo? Eu estou vivendo os meus redemoinhos. Eu estou vivendo, por exemplo, eu estou em meio à realização de um show musical e antes do show musical eu preciso gravar 4 novas canções e o meu condicionamento vocal está 0. Eu já deveria estar gravando para poder cumprir a data que eu me comprometi publicamente do lançamento. Os meus prazos já estão todos estourados e a única coisa que vem no meu ouvido, não tenha medo, tenha fé. Eu vou te reconstituir. Não tenha medo, tenha fé. Então eu estou sendo forjada em acreditar que existe um tempo para cada coisa, que se for propósito de Deus, isso vai acontecer. Eu estou tendo desafios para vir gravar com vocês. Eu estou tendo desafios porque estão aparecendo inúmeros compromissos que não estavam na minha agenda, que estão sendo fator de impedimento para eu cumprir as agendas que eu determinei publicamente que eu cumpriria. Eu estou vivendo ao meio de um redemoinho. Contudo, eu sei que no meio dessa situação, hoje eu vou sair daqui fortalecida de uma coisa. Deus vai elevar
Deus vai me elevar e se manifestar na minha fraqueza, no meu redemoinho. Eu preciso crer nisso. Eu preciso que você saia dessa jornada, como eu estou me determinando a sair, mais amadurecida e mais resistente. Por isso eu quero te convidar hoje, maravilhosa. Canalize. Imagine o redemoinho e você canalizando esse redemoinho de forma que ele vai te levar para cima. Por favor, não deixe que ele seja uma água sugada pelo buraco da pia, puxando você para baixo. Vamos orar e vamos crer. Continue jejuando, continue na abstinência e Deus vai se elevar por meio da nossa fraqueza. Mesmo que tudo pareça impossível, bagunçado, desordenado, impossível, Deus se manifesta no meio do redemoinho. Deus se manifesta no meio da tempestade. Para conquistar esse milagre, nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Ele é bom e que Ele tem pensamentos bons ao meu respeito e ao seu respeito. Por isso, clamemos agora, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que está aqui, o Senhor que habita dentro de nós pela força do batismo. Dai-nos a sabedoria devida, na porção certa e adequada, para canalizar cada redemoinho, Pai. Apresenta para Deus nesse momento quais são suas tempestades, apresenta para Deus nesse momento quais são seus desafios, apresenta nesse momento quais são os redemoinhos que você está tendo que enfrentar, maravilhosa. E peça agora ao Espírito Santo que você tenha a disposição necessária para administrar todas as suas tensões, para você administrar todos os seus desafios. Pai, em nome de Jesus, livra-nos de todo e qualquer tipo de equívoco. Livra-nos de toda e qualquer mente confusa. Dai-nos a clareza da compreensão, Senhor, de que nós estamos aqui para cumprir o Teu propósito. Tudo é para a glória de Deus, para nós testemunharmos o poder do Senhor na nossa vida. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Que eu preciso me aproximar do Senhor crendo que Ele é bom e Ele tem pensamentos bons sobre você. Deus é bom. Ele não quer que você passe por dores. Mas se essa dor está sendo permitida, é porque Deus tem um propósito para você nela. Possivelmente agora você não vai compreender. Maravilhosa, nem tudo Deus quer que a gente compreenda. Por isso nós também estamos aqui para cooperar para com Deus. Se nós dizemos que confiamos em Deus, nós precisamos confiar nesse líder que nos orienta e nos governa. Por isso a frase fortalecedora de hoje é: tudo é para a glória de Deus. A dor que você vive é para glorificar Deus. Os desafios que você enfrenta é para glorificar Deus. As vitórias que Ele permite você viver é para glorificar a Deus. Os aprendizados que você vive é para glorificar a Deus. O cristão está na terra para glorificar a Deus, por meio de toda a vivência que Deus te dá a permissão de viver aqui na terra. Quando terminar, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e eu quero te pedir: seja minha intercessora, reze por mim, ore por minha família. Interceda por mim, que eu estou daqui intercedendo por você. Até o nosso próximo dia. Deus te abençoe.